Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. E esse mês de janeiro a série é Casamento e Suas Promessas. E hoje um convidado especial, porque para mim ele chama Messo, mas não, ele chama Messo não. Ele chama Emerson Rodrigues Pedrosa. Imagina, o meu Messo. Né, Messo? Nós somos amigos de alguns anos já, né? E eu acredito que a cada dia a nossa amizade se fortalece mais, os nossos vínculos se fortalecem mais. Eu vejo muito isso na gente, né? Sim. Bom, o Messo é casado, pai de 3 filhos, empreendedor cultural, DJ. Ele, como que é? É pintor, é pedreiro, O que tiver que fazer, a gente faz. É, isso aí. Motorista de aplicativo no momento. É, isso aí, meu querido. Não por muito tempo. Então, vamos lá. O Altos Papos funciona assim. A gente começa com uma pergunta e aí vai fluindo. E no final tem uma última resposta. Okay. Que aí é o que a gente vai combinar lá no final. Messo, eu sei um pouco da sua história. E assim, pensando em casamento e suas promessas, a sua história é quadri, né? Que é casada quadri há quantos anos? 25. Então, há 25 anos, a história de vocês é impactante. E o intuito desse Altos Papos é realmente impactar vidas com as nossas vidas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, a sua versão, porque eu sei a versão da Adri. Vamos lá, né? Desde lá de quando tudo começou, quando vocês se conheceram, sabe? E vamos lá. Vamos lá, desde o início. Não sei se vai caber no tempo ainda, eu vou tentar resumir o máximo aí. Aos 16 anos, assim que eu completei 16 anos, 6 dias após eu perdi meu pai. E a gente morava em São Paulo. E aí, para dar uma esparecida, nós viemos para Pirapó. Eu e minha mãe viemos para Pirapó para passar uns dias na casa da minha avó, para poder esquecer um pouco a situação. E foi onde eu conheci a Adriana, com 16 anos. A gente tem a mesma idade, diferença de alguns meses. Então a gente se conheceu ali porque ela era a melhor amiga da minha prima. Então a gente teve esse contato ali. E parece que foi assim, um amor à primeira vista. A gente se conectou ali de imediato. E não rolou nada ali naquele momento, mas a gente manteve o contato. Obviamente que há tantos anos atrás não tinha WhatsApp, né? Era tudo por carta, então tinha que passar o selo no envelope, escrever a cartinha, fazer desenho. E às vezes não tinha dinheiro, pegava o selo, passava na testa para tirar o carimbo, mandava de volta. Era legal. E a gente tem as cartas até hoje. Não sei se ela comentou com você. Não, tem uma caixa de sapato com as cartas que eu mandava para ela e que ela mandava para mim até hoje. Se pegar, dá para escrever uma novelinha ali. E aí a gente ficou um tempo assim, se comunicando através de carta, apenas por amizade. E o amor começou a nascer ali, né? Porque a gente começou a se conhecer. E aí depois, acho que com 17, 18 anos mais ou menos, a gente teve um namoro à distância. Eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, era office boy. Eu trabalhava apenas para pagar ligação a cobrar dela e viagem para vir para cá para ver a Adriana. E aí a gente namorou por um determinado tempo, não me lembro quanto, eu acredito que foi 1 ano, à distância. Todo mês eu vinha para cá, saía de São Paulo, vinha para cá pra gente ficar junto, pra gente se ver. E as cartas rolando. No mínimo 3, 4 cartas por mês. Porém, né, a gente, por conta da distância, a gente se perdeu um pouco do contato. Não que a gente tenha terminado o namoro, simplesmente perdeu o contato. Porque a minha vida lá era corrida, dela aqui nem tanto, mas ela tinha a vida dela também. E aí a gente se distanciou. E essa distância durou nada mais do que 10 anos. Foi só isso. E até que um belo dia eu estava em São Paulo, não estava namorando, não tinha relacionamento com ninguém, estava só trabalhando, tinha já minha loja lá em São Paulo, que era uma videolocadora, tinha um amigo meu que trabalhava comigo, e do nada eu virei pra ele e falei, cara, o ano que vem eu caso. Aí ele falou, mas como assim, velho, você tá louco? Vai casar o ano que vem? Você não namora, não tem relacionamento, você tá maluco? Eu falei, não sei, cara, ele bateu um estalo agora, falei, o ano que vem eu caso. Deu risada, tirou um barato da minha cara, falei, tá bom. Fiquei quieto também, passou. Mas, tipo assim, durante esse tempo, você teve alguns relacionamentos, Sim. você Sim. tentou
Mas a Adri sempre na cabeça ou não? Ou tipo assim, ela foi embora da cabeça? Não. Porque assim, que a gente. A curiosidade agora foi essa. Não foi. Eu tive, durante esses 10 anos que a gente ficou distante, eu tive outros relacionamentos, mas ela sempre permaneceu na cabeça. Sempre. E aí a gente não tinha contato. No final desses 10 anos, eu não tinha contato nenhum com ela. Mas a hora que você disse isso pro amigo, foi nela que você pensou? Não. Não, foi do nada que você disse. Ah, simplesmente do nada. Só falei pra ele, no ano que veio o caso. E aí ele achou graça, né? Falou, o cara não tem relacionamento, não tá com ninguém, não tem pretensão. E passou um tempo, acho que passou alguns meses, eu reencontrei ela novamente. A minha prima, que era amiga dela, me ligou e falou, ó, a Adriana tá aí perto de São Paulo. Imediatamente eu peguei o ônibus e fui até onde ela estava. Mas você sabia da gravidez? Sabia. Você chegou sabendo? Sim. Então, sim. Tá. Quando você soube da gravidez? Pra mim, normal. Tranquilo. Eu fui lá pra ver como é que ela estava. Ela estava sozinha, que estava grávida. Eu falei, tranquilo, sem problema. A gente ficou junto como amigos ali. Passamos o dia juntos. Já estava em Dayatuba, numa cidade próxima. E ela estava barriguda já? Tava. Tava com a barriga já. E você continua achando ela linda? Sempre. Sempre. E aí voltei para São Paulo numa outra vez, né, no outro dia, não foi muito tempo, eu acho que questão de uma semana. Eu voltei a encontrar com ela, já com um buquê de flores, que ficou murcho, porque eu peguei um ônibus com um buquê de flor, e o pedido de casamento. Que até hoje ela dá risada na minha cara, fala que eu não tive coragem de pedir ela em casamento, porque eu pedi através de um bilhetinho. Fiz um versinho e fiz o pedido. E, cara, a questão da gravidez, pra mim foi tranquilo, porque eu amo a Adriana, amava a Adriana naquela época, então por que não amar a criança? E amo até hoje, criei como meu filho, não tem problema. Tamo aí, vamos que vamos. E aí a gente casou entre aspas, né? Assim que o Richard nasceu, um mês depois, inclusive foi uma aventura para vir buscar ela aqui. Eu tava sem carro na época, peguei um Fusca de um amigo meu emprestado, rebaixado para vir buscar ela e o Richard. Com 30 dias depois, eu fiquei 3 dias e 2 noites sem dormir. Dormi na estrada, dirigindo, porque com Fusca numa noite, tinha que passar o dia aqui e voltar na noite seguinte com ela. Com ela, o Richard, e minha mãe também foi de Tiracolo. E aí voltei dirigindo e me peguei várias vezes dormindo, saindo da rodovia com o Fusca. Ainda bem que era um Fusca, né? Não andava muito. Meu Deus, que aventura! E a viagem daqui para São Paulo levou em torno de 18 horas. Dentro de um Fusca. E o Fusca quebrou, furou o pneu e tive que parar, porque o Fusca era rebaixado, tive que parar na rodovia para levantar o Fusca, porque o guarda ia prender o Fusca. Então foi uma aventura meio complicada. Aí chegamos em São Paulo, morava com a minha mãe ainda. Eu falei, antes de tudo isso, eu falei pra minha mãe que ia casar, que ia levar ela. Minha mãe falou, não, tá tranquilo. E aí minha mãe foi junto pra ajudar a cuidar do Richard. E aí chegamos lá e 25 anos depois estamos aqui. Com altos e baixos, mas estamos juntos. Ah, tá. Mas aí o Richard nasceu e aí veio o cabeludo. Isso. Não tinha cabelo nenhum na época. E foi coisa de pouco tempo, não foi? Eles dois? Eles têm, acho que não chega a 1 ano de diferença dos dois. O Richard, ele é de junho e o Andrew é de setembro. O Emerson, e o sentimento é o mesmo, né? Sim. Não tem assim, pra falar assim, esse aqui, esse também é meu filho, não tem o como, né? É mesmo, não tem diferença, né? Pelo menos pra mim, não. Eu sei que pra muitos aí falam, não é minha carne e tal. Mas eu acredito muito, inclusive, sou filho único, então fui criado sozinho, eu não tenho apego a sangue. Inclusive meus parentes eu não tenho muito contato com eles, nem por parte da minha mãe, nem por parte do meu pai, porque eu acho que... Eu acho que o apego tem a ver com afinidade. Sim, mesmo. Afinidade, coração. Exatamente. Então eu me apeguei a ele, cara, não faço distinção nenhuma. E hoje ele tem orgulho, né? Claro. Porque eu penso assim, gente, esses meninos, os 3 mesmo, eu falo assim, que vocês educaram, eu que conheço, vocês educaram esses meninos literalmente para Deus. Tem gente que fala que educa para o mundo, mas eu tenho essa convicção que a gente educa e a gente cria para Deus. Sim.
E eles são incríveis, cada um com a sua personalidade, cada um com as suas características, com a sua essência. Só que eles sabem trilhar o caminho do certo e do errado certinho, cara. Vocês ensinaram muito bem, assim. Então eu tenho orgulho de ver a família de vocês, sabe? Apesar das dificuldades, apesar das diferenças, apesar de tudo, eu vejo muito essa conexão entre vocês, sabe? Você e a Adri. Sim. Tem um só, sabe? Eu vejo isso muito em vocês. Tipo, casou literalmente sabendo que a consciência do que é um matrimônio, sabe? E falar em matrimônio, o Messo e eu, a gente tem nossas diferenças, né? As nossas diferenças com a forma de pensar, as nossas diferenças na nossa religião. E eu queria que você me contasse um pouco dessa experiência, assim, desse seu se doar, porque eu vou contar um pouquinho aqui, porque a Adri queria casar porque queria casar na igreja. E a Adri é católica e o Messo, ele é... Não sigo nenhuma religião. Mas você cresceu evangélico, Sim. Né? A sua família, assim, né? Sim. E aí, a Adri porque queria casar. Queria porque queria casar. Conta um pouco essa história. Então, a Adriana, por ser fervorosa, né, católica fervorosa, ela sempre quis seguir o rito da igreja. E eu sempre disse para ela, juntado com fé, casado é. Porque eu acho que a bênção, ela vem de cima, ela vem de Deus e não vem de um ser humano que está ali representando uma religião, que está ali representando Deus, vamos dizer dessa forma. Eu nasci e fui criado dentro da igreja evangélica. Porém, hoje eu não sigo nenhuma religião. Não porque eu abandonei Deus ou não acredito em Jesus. Pelo contrário. Você tem essa espiritualidade, eu Sim, vejo muito isso. Mas eu não sigo religião porque, enfim, eu não quero entrar nesse mérito porque não é o tema, mas eu não acredito na religião hoje em dia. Eu acho que a religião não pratica os ensinamentos de Cristo. Ela fala muito sobre, mas ela não pratica. Então eu não sigo nenhuma religião por conta desse meu olhar para as igrejas. Tá? Posso estar muito errado, acredito que esteja, mas é o que eu penso e eu sigo o meu pensamento. E eu respeito super o seu pensamento. Mas, cara, eu tenho fé, eu sou cristão, faço minhas orações, acredito muito, peço muito, agradeço muito, e assim a gente vai seguindo. E respeito quem tem religiões diferentes, tanto cristã como de matriz africana, seja ela qual for. Respeito muito. Eu também. E a Adriana, por ser Só que eu católica... puxo a sardinha pra mim. É lógico, né? Você tem que vender seu peixe. Lógico. E a Adriana, como católica, apostólica, romana e agora beata igual eu? E agora... A Bia também, né, Bia? E agora com o perdão da palavra papalóxia, né, como a gente diz, Maria Batina. Então... Ai, nem dá nada, a gente é as marconitas. Por aí. Então ela sempre queria, né, casar. E eu, cara, como DJ, sempre trabalhei com muita festa, fiz muito casamento, falei, vamos casar por casar e sem fazer festa, e fiquei enrolando. A gente casou no cartório, fizemos uma reunião entre amigos, e ela querendo casar na igreja, porque ela acreditava muito. E sempre que eu ia na igreja com ela... E na verdade, ela queria casar porque ela queria comungar. É isso que eu ia falar agora. Ah, tá, desculpa. E eu sempre indo na igreja e vendo que ela se sentia mal. De não comungar. Porque todo mundo ia lá comungar e ela não podia. E eu me sentia mal por isso. Eu tô sendo culpado por ela não exercer a fé dela, né? Vamos dizer dessa forma. E aí eu dei o braço a torcer. Eu falei, cara, vou ter que dar um jeito nisso. Vou ter que resolver essa situação. Aí, em uma das missas que eu estava acompanhando, o padre falou que ia ter um casamento comunitário. Eu falei, graças a Deus não vou precisar gastar dinheiro com festa. Que não é esse o intuito, né? Que não é esse sabe intuito, que o principal, né, é a bênção. Você sabia, Messo, que não é o padre que casa vocês? Sim. Que o único sacramento na nossa igreja que quem se casa é o noivo e a noiva, Sim. É vocês com Deus. Sim. O padre só assiste igual a gente que está ali assistindo. Tanto que nos primórdios quem casava era o pai do noivo. Isso, né? exatamente. Fazia a cerimônia do pai do noivo. Na realidade, é o que eu disse lá no início. Casado com fé, juntado com fé, casado é.
Então quem faz o casamento, a junção... Só que tem nossas homem com doutrinas, né? E a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, quem não é casado na igreja, tem alguns sacramentos que não pode receber. Aham. Mas isso não vem ao caso aqui no nosso... Eu entendo perfeitamente isso. E aí eu dei o braço a torcer e falei, vamos casar então, já que é o que você quer, o padre falou que vai ter o casamento comunitário, vamos lá. E como foi sua conversa com o padre? Porque era o padre Cristiano, Bia, na época. Era o Cristiano. Aí eu procurei a igreja, procurei ali a sacristia, não sei como é que é o nome dela. A secretaria. Isso, quase, Isso. é bem parecido. Procurei a secretaria, expliquei, falei, eu quero casar, é assim, assado, eu não sou católico e tal. E aí a secretária falou, não, você tem que fazer todo o processo. Falei, tá bom, vamos iniciar esse processo, vai, o que tem que fazer? Tem que fazer assim, passar por isso, por aquilo. Falei, tá, vamos começar, depois a gente vê o que faz, né? Só que aí eu vi que ia ter que chegar naquela parte do batismo. E eu sou cristão, eu já sou batizado. E o evangélico sabe, ou pelo menos Se for em aprende... nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vale o seu batismo. Então, aí o evangélico aprende que o batismo é único, Isso. é uma vez só. É. E eu fiquei com aquela dor, eu falei, pô, não é possível, cara, que eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Eu falei, peraí, eu vou dar um jeito nisso. Marquei com o padre. Não marquei não, peguei ele no supetão lá. A gente estava num evento ali no Irmãos Aparício, o Cristiano estava lá, o padre Cristiano. Eu peguei ele pelo braço e expliquei, falei, padre, o negócio é o seguinte, estou marcando o casamento comunitário com a minha esposa, aqui na igreja, ela é católica, batizada, eu não, eu sou evangélico, batizado na cristã evangélica. E aí ele falou, pô, mas peraí, você frequenta o que hoje? Eu falei, hoje eu frequento aqui, hoje eu estou vindo com ela na igreja católica. Ele falou, então tá tranquilo, faço casamento católico ou não católico. Eu falei, opa, pulei todas as etapas, beleza. E aí ele marcou. Porque assim, você não é crismado, você não é batizado, você não faz primeira comunhão, nada. Não, nada disso. Rito católico, Que nenhum. bonito, né? Inclusive no dia do casamento, você estava com o Você Adriano. não comungou e Eu não ela comunguei. comungou. Olha que lindo. E minha mãe ficou besta, né? Falou, mas você não comungou? Eu falei, não, ué. Eu não fiz primeira comunhão. Eu não me senti bem. E a sua mãe hoje é católica. A minha mãe hoje ela é católica. Na realidade, ela nasceu na comunidade católica, ela passou a ser evangélica e agora ela voltou para o catolicismo. Já tem um bom tempo que ela voltou para o catolicismo. Eu vou te laçar, viu, mestre? É... Nós estamos na oração e minha irmã, você vai ver. Vamos, se for da vontade de Deus, quem sabe? Meu amigo. Mas... E aí casou na igreja Casou, pra também. ajeitar e Pra pra ajeitar a vida dela. satisfazer Exato. a vida dela. O casamento é isso, né? A gente tem que É abrir isso que eu- mão é. de algumas coisas pelo outro. Então, eu abri mão de muita coisa, assim como ela também. Não tem como a gente fazer um comparativo entre um e outro, que cada um abriu mão do que gosta ou do que queria para ficar com o outro. Mas a gente sempre faz isso. Começo, mas sabe que eu penso assim que o casamento tem que ter renúncia. Se a gente casar pensando em ser feliz, não vai dar certo. Sim. A gente tem que casar para fazer o outro feliz. O outro estando feliz, eu também estou feliz. A primeira renúncia que a gente faz quando decide casar é da vida que a gente tem de solteiro, né? Eu tive uma vida de solteiro muito agitada. Mas, assim, não foi como muitos têm por aí, de gandaia, de bagunça, não. O meu agito com vida de solteiro era música, sempre foi. Era baile, era festa, era música, era amigos, reunião de amigos em casa. Então eu renunciei isso. Tanto que antes de eu casar com ela, por ser filho único, a minha casa era cheia de amigos. Tinham amigos meus que moravam comigo. Morava literalmente, dormia no quarto, pagava as contas, fazia compra, morava mesmo. Minha mãe ela não ficava em casa, ela ficava mais aqui com a mãe dela, com a minha avó, do que em casa em São Paulo. Então, quando eu decidi realmente casar com o Adriano, eu cheguei nesses meus amigos que moravam comigo e falei, gente, fica a mula. Você tinha quantos anos, mestre? Na época, 26, quando a decisão veio. Já tinha uma maturidade já. Sim, já. E, não, e o fato de ter perdido o pai cedo também, isso fez você amadurecer mais cedo também, né? A minha maturidade ela veio com 16 anos. Maturidade, responsabilidade, veio tudo com Porque você que 16. teve que ser o provedor, Sim. né? E minha mãe conta até hoje que logo depois que a gente passou um mês aqui na casa da minha avó, depois da morte do meu pai, que a gente voltou para São Paulo, eu não me lembro disso, eu só me lembro de ter saído de casa. Mas ela conta que eu acordei de madrugada, antes dela sair, antes dela acordar,
e sumi. Só voltei para casa à noite e ela ficou desesperada. E nesse tempo todo eu estava na cidade, no centro de São Paulo, tirando minha documentação e procurando emprego. E eu cheguei para ela já com a carteira, para ela ir no outro dia para assinar a carteira que eu já tinha arrumado emprego, com 16 anos. E aí nessa empresa eu fiquei acho que 4, 5 anos nessa empresa. E aí você trabalhando o tempo inteiro, desde essa época, Sim. sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Paro, às vezes, quando fico desempregado, porque não tem outra condição. Mas não para, né? Porque sempre fazendo uma coisinha ou outra, né, Messi? Eu vejo muito isso em você, assim, você não para. É muito bonito de ver, assim, esse seu empenho, sabe? Como Não tem problema com o provedora, trabalho, a assim. gente tem que estar movimentando, tem que estar buscando o dinheiro de alguma forma, né? Desde que seja honesto, que seja É isso aí, né, amigo? certo, a gente tem que estar indo atrás. É isso aí. E sempre aprendendo, né? Buscando conhecimento. Muitas vezes você não sabe. Ah! E aí, agora você é estudante, né? Também. Fiquei sabendo que você tem. Agora a gente está estudando, né? A gente está fazendo um curso. Estou fazendo um curso superior. Que o Richard, meu filho, Olha isso que lindo, gente! O filho mais velho meu filho mais velho, ele tá me bancando, obrigou, olha tá que lindo. bancando, me obrigou a fazer esse curso. E assim, inverteu a situação, né? Porque a lei natural da coisa é o pai pagar a faculdade pro filho e fazer com que ele faça a faculdade. E ele te obrigou a E fazer. nesse caso foi o contrário. Pai, eu fiz sua matrícula. Como que é? Pai, eu fiz sua matrícula. Falou, me passe seus dados aí que eu vou fazer sua matrícula, eu vou pagar o curso. Falei, tá bom. E aí estamos lá, estamos estudando. Que coisa boa. Vamos E olha isso, que orgulho. Esses seus meninos são os meninos de ouro, filho. Sim, Vocês têm que erguer a mão pro céu, porque não dá trabalho. Nenhum. Se a gente for pensar e colocar numa balança, são os meninos de ouro. Sim. Ela vai agradecer a Deus, viu, meu amigo? Nenhum dá um trabalho, graças a Deus. Eu agradeço a Deus sempre pela índole deles, principalmente. A alma que Deus enviou nesses meninos, nessas crianças. Porque a índole, eu acho que é primordial para uma criança quando ela nasce. Porque por mais que tenha exemplos em casa que a gente consegue dar um rumo, né, dar um segmento para a vida deles, se não tiver uma índole boa também, ele não vai assimilar tudo que a gente ensina. Eu não sei se a gente está com tempo, não vou poder entrar numa próxima, a gente vai entrar nisso, falar sobre essa questão da índole. Porque não é todo exemplo, por exemplo, se a gente for entrar nesse papo agora, a gente vai longe, mas, por exemplo, a sua relação com o seu pai, por exemplo, se você fosse pegar o exemplo, que eu sei um pouquinho da história, né, e olha que você se transformou num homem íntegro, honesto e passou isso para os filhos, Sim. né, não é? Olha que incrível. Uhum. Né? Mas um outro papo a gente vai falar sobre Uma isso, história mais complexa. porque isso eu acho que é uma história que vai ajudar as outras pessoas, É. sabe? Nesse sentido de exemplo. Sim. Vou pensar numa série e você vai ser um dos convidados. A gente volta. Messo, muito obrigado pelo seu Imagina, sim, eu que agradeço. por nos contar um pouco da história, o outro lado, né? Uhum. O outro lado. E então, assim, o que eu disse pra você, que talvez ela não tenha contado, era essa história que eu falei pro meu amigo, que eu iria casar um ano depois. ela sem ter acho que ela não relacionamento sabia disso. nenhum. Eu não me lembro de ter contado pra ela. Senão Agora- ela tinha me contado. Então agora ela vai ficar sabendo. E quando eu falei, acho que foi Deus me avisando, ó, você vai... E aí você Vai vai assumir um É, neném aí, viu, meu amigo? graças a Deus. Messo. E assim, o Altos Papos, pra gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta pra você deixar uma mensagem. Messo, se você morresse hoje, qual a mensagem você deixaria pro mundo? Eu acho que eu não deixaria nenhuma mensagem, mas apenas uma palavra que eu acho que é primordial, que é o que Jesus Cristo veio ao mundo para ensinar a todos nós. E muitas pessoas se apegam a outros ensinamentos de Jesus e não entendem, bom, pelo menos é o que eu entendo, que é o que Jesus veio trazer para a gente. E ele fala de uma forma, não com a palavra que eu vou deixar aqui, mas ele diz amar o próximo como a ti mesmo. Então, a palavra que eu vou deixar, que eu deixaria se eu morresse hoje, ou se eu deixasse segundo, sei lá como é que você vai entender, é altruísmo.
seja altruísta, pense mais nos outros do que em você mesmo. Porque acho que é isso que Jesus queria que a gente fizesse, pensasse mais nos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Ai, que lindo, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu sim. Imagina. E vai ter próxima. Bora, E vai ter próxima. bora marcar.